Nós agora estamos entrando na era do Espírito Santo, portanto, os justos de coração, os servidores, os servos de Deus, receberão essa unção para fortificar o seu servir. Logo, se você serve a luz, serve ao alto, ao Deus Altíssimo e ao Cristo vivo em seu coração, se você está numa conexão superior, logo, os céus se abrem e você é banhado e agraciado pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus, com os dons do Espírito Santo. Então, vamos falar sobre esses dons, que é justamente a luz viva do amor. E quando eu falo luz, é a luz com L maiúsculo. Quando eu falo amor, é A com A maiúsculo, amor com A maiúsculo, que é um amor superior, é um amor ágape, é um amor ahavá do hebraico. E a luz também é uma luz Esh, é uma luz superior que transpõe esse nosso espectro eletromagnético aqui do arco-íris. Mas então, sem mais delongas, vamos lá. Os dons do Espírito Santo, que estão na Bíblia, inclusive, né, são citados como poder de cura. Então, realmente, talvez você já até sinta que você tem um ou outro desses dons, como, por exemplo, dons de cura, que consegue curar, consegue harmonizar, consegue aliviar as dores. Muitas pessoas que chegam até nós aqui, sobretudo no YouTube, têm mediunidade de cura. Pode ser entendida como dom de cura também. Mas o que acontece? Vai além disso, porque além do poder de cura, assim como o próprio Cristo tinha, porque era ungido pelo Espírito Santo de Deus, e os discípulos também tinham, e muitas pessoas tiveram ao longo da história da humanidade porque estavam em conexão com o Espírito Santo de Deus. Então, além do poder de cura, também tem a instrução espiritual, ou seja, os justos que recebem os dons do Espírito Santo também acabam recebendo a instrução espiritual para ser um instrutor espiritual, mas também e servir a ordem de Melquisedeque, né, por consequência, mas também acabam tendo, vamos dizer assim, tendo instruções espirituais por intuição diretamente do alto, porque essa instrução espiritual é uma sabedoria concedida pelo Espírito Santo. Então, um dos dons do Espírito Santo é a instrução espiritual através da sabedoria concedida pelo próprio Espírito Santo de Deus, pela divina presença. Murilo, como que eu consigo essa sabedoria do Espírito Santo? É estando na presença, no aqui e agora, silenciando a mente e os pensamentos e as paranoias, e se conectando com o sentir, com o aqui e agora, se conectando com a presença. Então, quando você está na presença, você acaba silenciando e abrindo o limiar para ouvir, para aprender e para se instruir com a sabedoria divina e espiritual concedida pelo Espírito Santo de Deus. 3. O discernimento dos espíritos, discernimentos de espírito. Logo, as pessoas que são banhadas, agraciadas pelos dons do Espírito Santo, sobretudo agora, nesse novo período da humanidade, nessa nova era que se inicia, que é a era do Espírito Santo, pois agora, nessa era, a gente para de olhar para fora, procurar por guias, gurus, mestres, pais de santo, ou diretores, padres, pastores, ou o que quer que seja fora, e nos voltamos para dentro. Não para dentro apenas do corpo, mas para dentro do espírito, para dentro da alma, para dentro do sentir. Afinal, o universo Tikaina, Shekinah, Shekinah, ou seja, o universo Espírito Santo é o universo interno. Sabe quando você fecha os olhos, respira profundo e sente? É isso que eu estou falando, é esse sentir sublime que é o universo do Espírito Santo. E agora,
Chegou a era de olharmos para fora apenas, chegou a hora de seguirmos alguém. Agora é a hora de nós seguirmos nosso mestre interno, de recuperarmos a semelhança divina através da conexão com o Espírito Santo de Caina em nossas vidas. E por isso, quando nós estamos conectados com o Espírito Santo de Caina, nós recebemos e somos agraciados com o céu se abrindo e recebemos, somos banhados pelos dons do Espírito Santo, que, como eu falei, então, poder de cura, instrução espiritual para ter a sabedoria concedida pelo Espírito Santo, discernimento de espíritos. O que seria isso? Discernimento de espíritos. Você vai saber qual é a categoria do espírito que entra em contato contigo, que está em algum ambiente ou outro. Logo, você vai saber o que é um ser caído, um ser de luz, um ser angelical ou um ser demoníaco, porque às vezes seres demoníacos, como eu sempre falo aqui, se passam por seres de luz, colocando uma veste de luz, mas na verdade só querem te drenar e te obsediar. Agora, quando você tem esse dom do Espírito Santo de ter o discernimento do Espírito, você acaba justamente sabendo separar o joio do trigo. E seguindo em diante, temos também o quarto dom, que é justamente a pregação profética. Uau, o que é isso? Pregação profética, justamente os dons proféticos são alguns dos dons psíquicos que a humanidade tem e podem eventualmente desenvolver, se assim sentirem, quiserem e que a serviço da luz. Então, o nosso terceiro olho, né, e mais do que isso, a nossa pineal, nossa glândula pineal, consegue, quando é afinado, ter a pregação profética, ou seja, ter a precognição, ter o dom da profecia, de profetizar. Assim como o povo de luz teve, e até hoje tem, muitos profetas, os agraciados pelos dons do Espírito Santo também têm esses dons proféticos. Então, é muito importante você tomar cuidado com o que você fala, porque quando você fala, você profere, né, o ruach, o sopro, a palavra, o espírito, você manifesta nessa realidade. Nosso próprio universo vocal nasceu, inclusive, da palavra viva de Deus, que foi o Om, através dessa espiral centrópica de luz. Então, nesse sentido, é importante você cuidar o que você fala, porque se manifesta. Então, ok. Poder de cura, sabedoria concedida pelo Espírito Santo para ser um instrutor espiritual. Depois, nós temos também o discernimento dos espíritos e pregação profética. Então, além disso, além desses quatro, entra o quinto, que é falar em línguas. Falar em línguas das línguas sagradas, como hebraico, sânscrito, tibetano, chinês e egípcio, para poder levar a palavra de Deus, a palavra do amor, o amor do Cristo vivo para todas as línguas. Então, esses são alguns dos dons do Espírito Santo. Mas agora tem o sexto dom do Espírito Santo, que é operar milagres. E isso é muito poderoso. Operar milagres. Então, um dos dons do Espírito Santo é fazer com que vença qualquer lei da física, quando necessário, porque um dos dons do Espírito Santo é justamente manifestar, realizar e vincular milagres na sua vida, na vida das pessoas, na vida das famílias, da sua família, dos seus amigos e de todas as pessoas que precisam. Então, isso é muito poderoso, isso, né? Fazer milagres. Como o próprio Cristo disse, né? Que vocês farão até mais do que eu. Então, a limitação está na consciência da pessoa que encarna, e aí tem a sociedade toda bloqueando ela, e depois disso tem a família, que muitas vezes, ou ela mesma, as construções sociais que ela tem. De formação, sou psicólogo, né? E aí eu era psicólogo na abordagem do psicodrama, que dizia que o ser humano nasce espontâneo e criativo e com potencial de ser Deus, se ele assim quiser, mas acaba se limitando. Então, justamente a divina presença do Espírito Santo nos retira dessa carapaça de limitações
e faz com que você se conecte verdadeiramente com a semelhança divina que é o aqui e agora, justamente com o manto de luz do Espírito Santo. Logo, você se conecta com o seu eu sou, com o seu eu superior, com o seu eu superior crístico, com o seu eu superior elohístico que habita a casa de muitas moradas. Então você percebe como tudo é muito sagrado, e você percebe como você não nasceu aqui para sofrer, para ficar preso numa limitação consciencial que a Matrix faz com que você vibre, com que os arcontes, os senhores de luz caídos, fizeram com que vocês achassem que são, mas na verdade não são. Também existe agora o sétimo dom do Espírito Santo, que é a fé ativa. Fé ativa, a fé move montanhas. A fé é a nossa maior arma, porque a fé é a nossa força de vontade, mas não é uma fé passiva, esperando acontecer, rezando e ficando dormindo. Não, é uma fé ativa, porque a fé lhe conduz a realizar milagres, curas, ter discernimento de espíritos, ou qualquer outro, falar em línguas, ou qualquer outra coisa. Então, esse é um dom maravilhoso do Espírito Santo, que é a fé ativa no amor, a fé ativa no Deus Altíssimo, a fé ativa no Cristo vivo em seus corações. Então, esses são os 7 dons ditos e expressos na Bíblia.